Supreme Magus. Prólogo 1. Não importa se você é pessimista ou otimista, a vida de Derek Exposito não era boa nem ruim. Era apenas uma existência insignificante e medíocre. Seu pai era um homem abusivo bipolar, capaz de desaparecer em seu quarto por dias durante a fase depressiva. Ele acordava apenas para comer, usar o banheiro e os ocasionais vamos tornar sua vida miserável um ataque de raiva. Durante sua fase eufórica, ele trabalhava como um louco, mas não tendo nenhum talento nem como empresário nem como escalador social, era incapaz de ser bem-sucedido e estabelecer as conexões certas. Em seu estado natural, sempre que ele decidia tomar seus medicamentos, ele era apenas um treinador de batatas que se levantava e trabalhava apenas para evitar a culpa e o desprezo de vizinhos e colegas. Qualquer que fosse sua condição mental, ele sempre foi um exemplo perfeito de pai abusivo. Seus filhos sempre foram uma desgraça aos seus olhos. Eles nunca estudaram muito, nunca foram disciplinados o suficiente, nem demonstraram respeito o suficiente. E ele estava sempre lá para se lembrar deles como estavam errados. Ele gritava com eles pelo menor erro, lembrando-os constantemente de que eram apenas parasitas que sugavam seu trabalho duro. E quando as palavras não eram suficientes ou quando não atendiam às expectativas dele com notas ou tarefas escolares, não havia professor com o cinto de couro. Portanto, Derek e Carl tiveram que aprender rapidamente a se defender, já que a mãe distraída praticamente os esqueceu logo após o parto, dedicando sua vida em busca de paz e sossego, mantendo-se o mais longe possível das birras do cônjuge. Derek era 2 anos mais velho e tentou desesperadamente cuidar de seu irmãozinho, mas sem sucesso. Eles cresceram assistindo e lendo histórias sobre heróis protegendo os fracos e defendendo a justiça. Mas nenhum herói apareceu para salvá-los. Toda semana eles eram forçados a ir à igreja para adorar um Deus benevolente e indefinido e seu filho, o salvador de toda a humanidade. Mas não importa o quanto eles oraram ou o quão bons eles eram, nenhum milagre ocorreu. Então, eles simplesmente pararam de acreditar em heróis e, em vez de perder tempo com as orações que encheram, a escola era o único oásis. Mas isso só durou até a 6ª série. Uma vez no ensino médio, nem demorou um mês para o início do bullying. Suas roupas baratas de disposição sombrios tornaram os alvos mais fáceis. Eles estavam tão acostumados a serem jogados e insultados que nem se deram ao trabalho de revidar. Durante muito tempo, Derek considerou o pior momento de sua vida inútil. Depois de um mês, ele sabia que não podia aguentar mais isso. Então tentou melhorar as coisas. Ele relatou os abusos de seu pai aos serviços sociais com um e-mail anônimo, mas, com excesso de trabalho e falta de pessoal, o assistente de serviço social fez uma breve visita e nunca mais voltou. Depois, tentou acabar com o bullying denunciando seus agressores a um professor, que por sua vez lavou as mãos denunciando ao diretor. O diretor não queria se meter com o que considerava brincadeiras infantis, então chamou os pais de Derek para informá-los do problema, esperando que eles deixassem passar. E pelo menos seu desejo se tornou realidade. Derek, em vez disso, levou uma surra extra por não ser homem o suficiente para enfrentar seus próprios problemas. Você é realmente tão estúpido por nunca aprender nada comigo? Nunca delegue. Se você quiser que algo seja feito corretamente, faça você mesmo. Derek nunca se sentiu tão desamparado e desesperado. Então naquela noite ele gritou, até adormecer. Essa tinha sido a última gota. No dia seguinte, ele se sentiu diferente, de cabeça clara como nunca antes. Já não era hora de desespero. Ele precisava de um plano. Levaria anos para perceber que algo dentro dele havia morrido. Ele não era mais capaz de confiar, esperar ou desenvolver qualquer senso de parentesco. Ele estava cercado por inimigos, e para sobreviver, Derek precisava ser capaz de lutar. Então, Derek pediu ao pai para deixá-lo entrar em um dojo e aprender artes marciais e, para sua surpresa, ele não precisou implorar nem pedir 2 vezes. Seu velho ficou contente que sua desculpa esfarrapada e magricela de uma criança estivesse finalmente interessada em se tornar um homem. Sua única condição era que Derek não tivesse permissão de sair por pelo menos um ano, caso contrário ele teria que pagar por isso. Não apenas Derek começou a praticar Aikido quase diariamente, ele também acordava 2 horas mais cedo todos os dias para construir músculos fazendo flexões, agachamentos, abdominais e corrida até ficar sem fôlego. Em alguns meses, ele finalmente conseguiu fazer todos os dias 100 flexões, abdominais e agachamentos e correr pelo menos 10 quilômetros antes de ir para a escola. O Aikido logo se revelou uma escolha perfeita para sua situação. No nível baixo, o foco era principalmente a autodefesa, mas havia muito espaço para atacar e combater a sujeira. Ao praticar artes marciais,
Ele finalmente descobriu algo em que era bom. Ele não era particularmente ágil, nem aprendia rápido. Sua coordenação olho-mão também era média. Na melhor das hipóteses, seu talento estava na capacidade de identificar o melhor momento para atingir um ponto sensato durante um bloqueio ou uma manobra defensiva. Mesmo quando o sensei estava ensinando artes de espada ou tanto, Derek sempre foi capaz de entender os movimentos de matar em sua primeira tentativa, às vezes antes mesmo de sensei concluir a demonstração prática. Foi uma descoberta emocionante, mas decepcionante, pois seu único talento não tinha utilidade prática. Mesmo que o Aikido fosse um esporte com torneios, e não uma disciplina, golpes na virilha, olhos e traqueia eram universalmente proibidos. Por meses, Derek continuou treinando duro, mantendo um perfil discreto na escola, planejando sua próxima jogada. No final do primeiro semestre, Derek parou de se esconder dos agressores e começou a responder da mesma forma a todos os insultos que lançavam contra ele, usando as melhores linhas de insulto que ele havia encontrado online. Derek prestou atenção para nunca ir ao banheiro ou ficar sozinho por muito tempo, sempre mantendo uma testemunha adulta na linha de vista. Não demorou nem um dia inteiro para seus inimigos ficarem furiosos e indignados. Somente quando as veias quase saíram do pescoço, ele jogou a isca. Eu tenho o suficiente da sua merda. Como buracos. Encontre-me em 1 hora atrás da mercearia entre Lincoln e o terceiro. Ou você está com muito medo. Desde que você procura a morte, eu felizmente atenderei o seu desejo. Sem seu pai, você só será você e nós três. Tudo bem? Derek assentiu sem acreditar nele. E ele estava certo. Quando entraram no beco, trouxeram mais 2 pessoas. Derek estava esperando por eles, encostado na parede no final do beco sem saída. Aí está você. Eu estava começando a pensar que você iria me abandonar. Eles começaram a rir. Desculpe o atraso. Espero que você não se importe de levar alguns amigos para a festa. Derek deu de ombros, sorrindo de orelha a orelha. Não tem problema. Não importa o quanto. Lixo inútil é sempre lixo. Eu escolhi esse beco porque está totalmente equipado com lixeiras suficientes para acomodar todos os seus amigos. O último insulto atingiu um nervo, então eles atacaram cegamente. Se juntem a ele, pessoal. Não o deixem escapar. Vamos mostrar quem é o lixo. E assim, eles caíram em sua armadilha. Derek veio aqui preparando o terreno e escolhendo o melhor local para a luta. Um beco sem saída para não fazê-los escapar. O fim do beco para que eles não notassem o fio da viagem devido à pouca luz. Os 2 primeiros caíram com força no concreto, e os que estavam atrás deles estavam tão preocupados em não pisar nos amigos que nunca viram o cano de aço chegando. Eles vieram em números. Derek veio completamente armado. Usando o cano como espada, ele rapidamente os atingiu respectivamente na cabeça, na lateral do joelho, na virilha. Só então ele começou a bater nos 2 que estavam tentando se levantar. Enquanto eles estavam gemendo e soluçando no chão, ele usou uma faca pequena para cortar o arame. Depois começou a espancá-los várias vezes com o cano de metal, dando uma atenção especial às regiões inferiores. Profundamente por dentro, ele sabia que o que estava fazendo estava errado, mas não se importava. Se o mundo foi construído para ser injusto, o único curso de ação possível era torná-lo injusto em sua vantagem. Então, ele pegou o taser que ele pegou emprestado de seu pai e os deixou inconsciente. Depois, despiu-os completamente e tirou várias fotos de cada um deles e até os filmou depois de organizá-los, para que parecessem estar se misturando. Então ele os jogou com um balde de água fria e fechou o acordo. Desculpe estragar suas garotas, momento brutal, mas eu preciso de sua atenção por 1 minuto. Quando os agressores acordaram, eles ainda estavam com tanta dor que mal podiam notar que estavam nus e se abraçando. Respondendo a Derek enquanto ele ainda segurava o firme cano de aço estava fora de questão. Então eles ficaram calados e ouviram. Eu fiz um álbum de recortes de vocês, mesmo um curta. Carreguei no meu computador e até na nuvem. E seria terrível se alguém que eu não conheça, como eu, por exemplo, os carregasse em todos os maiores sites de hospedagem de imagens. Você sabe como eles dizem. A internet nunca esquece. Os agressores começaram a chorar e implorar. Imagine o quão terrível seria. Sempre que alguém usaria seu nome no Google, seja sua avó, suas namoradas ou até as faculdades em que você estava disposto a se candidatar, a primeira coisa a aparecer seria essas fotos. Cara, não. Por favor, eu nem te conheço. Só estava fazendo um favor a um amigo. Foi apenas uma piada. Por favor, me perdoe. O coro de mendigar deu-lhe arrepios. Derek queria vomitar na hipocrisia deles. Eu não ligo para suas desculpas patéticas. A partir de hoje, você me deixará em paz. E é melhor você rezar para que nada aconteça comigo, porque a nuvem está configurada para que,
Se eu não digitar a senha todos os dias, carregá-los em qualquer lugar, sem esperar pela resposta, ele se virou e se afastou. Quase esquecendo, joguei suas roupas aleatoriamente nas lixeiras. Não consigo lembrar qual é qual. Se você não quer ir para casa em seu traje de aniversário, é melhor começar a cavar. Até mais, otários. Derek voltou para casa eufórico, quase cantando. Ele nunca se sentiu tão orgulhoso de si mesmo e tinha a confiança completamente merecida de que nunca mais pensaria naqueles idiotas. Supreme Magus. Prólogo 2. O assédio terminou, mas sua vida social nunca deixou de ser infeliz. Como ele poderia fazer algum amigo com uma vida privada tão vergonhosa? Ele tinha que esconder constantemente as contusões com mangas compridas e tinha ficado sem desculpas plausíveis para sua raia de olhos negros meses antes. Seus colegas de classe e professores simplesmente fingiram não saber e ele apenas fingiu acreditar que era um bom mentiroso. Foi doloroso, mas administrável. Ele ainda tinha seu irmão mais novo com quem compartilhar essa dor. Carla era tudo o que tinha: sua família, amigo e confiante. Ele era a palavra completa de Derek. Mas quando essa idade chegou, ele começou a se apaixonar por garotas em sua escola, e esses sentimentos não foram tão facilmente suprimidos. Mais uma vez, ele se sentiu totalmente desamparado. Ele não podia contar a ninguém sobre seus problemas. Não podia permitir que as pessoas se aproximassem dele. Caso contrário, ele teria que pensar em uma explicação para não ter permissão para trazer nenhum amigo para casa, muito menos uma garota que ele gostasse. Derek era atormentado por pensamentos cruéis, muitas vezes exigindo os céus porque o que os outros davam como certo era apenas um sonho impossível para ele. Alimentado pelas tempestades hormonais, a raiva de Derek começou a crescer incansavelmente. Ele começou a ter problemas para dormir à noite, pensando em todos aqueles casais apaixonados por aí. Derek sabia que ele era diferente deles. Sua falha incapacitante não era ser tímido ou ter um caso grave de acne. Seu problema não poderia ser curado por nenhum médico, porque tinha nome e sobrenome: Ezio Exposito, seu saco de lixo de pai. Derek começou a conceber plano após plano para se livrar dele, mesmo que isso significasse matá-lo. À noite, ele elaborava planos elaborados e meticulosos que frequentemente envolviam tortura prolongada, fazendo Ezio sofrer como Derek sofria durante todos esses anos. Mas quando a manhã chegava, ele sempre percebia que era um plano estúpido. Mais ilusões do que qualquer outra coisa. Derek não tinha os meios e a crueldade necessários para se livrar de Ezio. Não importa o quanto ele odiava, Ezio ainda era seu pai e ele era apenas um adolescente irritado. Matar Ezio, certo. E então, viver uma vida inteira cheia de culpa, fugindo de casa para evitar ser preso. E com que dinheiro? Matar Ezio significaria abandonar Carl para sempre e destruir qualquer chance possível de ser feliz no futuro. Então, todas as manhãs, Derek engolia seu plano junto com Mingau e seguia em frente. Sua única perspectiva real era abarrotar-se como um louco, conseguir uma bolsa de estudos e sair desse inferno o mais rápido possível. O tempo voou e, num piscar de olhos, foi o último verão antes do primeiro ano do ensino médio de Derek. Apesar do clima quente, seu coração estava frio como gelo. Derek já havia atingido seu impulso de crescimento. Isso, combinado com suas artes marciais e treinamento muscular, lhe dera uma aparência mesquinha. Ezio estava ciente disso, e passou a ser covarde. Havia começado a evitar confrontar Derek o máximo possível, tornando Carlo o novo alvo favorito. Derek já havia tentado defender seu irmão, mas o único resultado foi Ezio comprando um cacetete do excedente do exército local e sendo espancado com ele, em vez disso, com as próprias mãos de Ezio. Ele salvou Carl disso implorando e chorando, e apenas porque o tumulto havia alarmado seus vizinhos. Então, sempre que Ezio jogava uma de suas birras, Derek só podia ver seu irmão sendo espancado, uma e outra vez. Então, certa manhã, Ezio recebeu sua primeira grande comissão em anos. Então, ele vestiu seu melhor traje apesar do calor e mandou Derek preparar a pasta e o laptop. Ezio estava com muita pressa. Não podia permitir que seus concorrentes arrebatassem essa baleia. Poderia ter sido sua carreira fazendo comissão. Derek correu para a porta, onde Ezio já estava esperando, e o ajudou a ajustar a bolsa do laptop. Ezio correu para o elevador, apertando o botão como um louco, mas a luz permaneceu vermelha, amaldiçoando seu maldito condomínio. O gerente do prédio e sua zarada Ezio correram para as escadas. E foi quando Derek percebeu. Virando a cabeça para seguir o pai, Derek notou que a luz fazia reflexos estranhos no chão do corredor. Ezio tinha acabado de passar na frente dele quando percebeu que o zelador havia acabado de lavar as escadas, mas esqueceu de colocar a placa molhada no chão. Tudo aconteceu em um instante. Ezio deu um longo e pesado passo,
todo o seu peso para baixo e para frente e depois o pé escorregou. Derek poderia ter avisado. Poderia ter estendido um braço e evitado a queda. Mas ele preferiu ficar parado. Ezio desceu as escadas, saltou para o próximo beco e caiu novamente, caindo no andar de baixo. Seu corpo estava uma bagunça quebrada, todos os membros dobrados em ângulos não naturais. Como qualquer adolescente, Derek tinha seu smartphone em mãos. Então ele começou a tirar várias fotos para provar que o chão estava molhado e não havia sinal de alerta. Sua mente já estava pensando em contratar o melhor advogado de Tubarão que pudesse processar a empresa administradora do edifício responsável por seu condomínio. Só então ele desceu as escadas cuidadosamente para confirmar a morte de Ezio. Ele estava lá, incapaz de gemer ou pedir ajuda, mas seus olhos estavam fixos em Derek, implorando por ajuda. Derek sorriu para ele e disse: "Você realmente acha que eu sou tão estúpido por nunca aprender nada com você? Como você mais de uma vez me ensinou. Nunca o delegue. Se você quer algo bem feito, faça você mesmo. Seu smartphone está no seu bolso. Tire e ligue para o 911. Eu sou apenas um fracasso de um filho. Não quero estragar tudo para você, papai." Os olhos de Ezio estavam cheios de choque e ódio. Mas isso durou apenas um momento. Sua cabeça ficou mole, seu olhar em branco. Um riso lutou para sair, mas Derek suprimiu. Em vez disso, começou a gritar por ajuda, dando a melhor impressão de filho aterrorizado. Como sempre, a mãe de Derek estava muito obcecada por seus problemas, tristeza e sentimentos para não procurar o advogado, deixando tudo nas mãos de Derek, já que Ezio não existia mais. 3 pássaros com uma cajadada. Após uma pesquisa cuidadosa, ele contatou e contratou o melhor advogado de Tubarão que eles podiam pagar, para que Derek fosse seu cliente, em vez de sua mãe. Ele contou tudo sobre o incidente de seu pai, os abusos e a necessidade de fazer para que o dinheiro fosse dividido entre os 3, mãe e filhos. Derek e Carlo foram muito firmes nesse ponto, queriam que o advogado iniciasse o processo para obter a emancipação. Com o dinheiro da compensação e da herança, eles tinham o suficiente para serem autossuficientes até Derek poder prover os dois. O que se seguiu foi o período mais feliz da vida. Primeiro, eles obtiveram a herança e, pouco depois, foram emancipados e se mudaram do lugar de sua mãe. Nem um mês depois, eles receberam uma oferta muito generosa do gerente do prédio. Eles usaram para se estabelecer e fazer planos adequados para o futuro. Durante os anos seguintes, os agressores não foram um problema. Derek e Carlo agora eram artistas marciais e estavam de costas um para o outro. Finalmente, eles puderam experimentar ter amigos e namoradas. Seu pesadelo doméstico finalmente acabou. Eles sofreram muitas decepções, pois muitos dos chamados amigos acabaram sendo pessoas que queriam usar sua casa sem pais como uma casa de festa. Eles também tiveram dificuldade em imaginar o que deveria ser um adolescente normal. Enquanto seus colegas pareciam interessados apenas em se divertir e pular aulas, eles estavam focados em estudar e economizar o máximo possível. Derek e Carlo passavam feriados e férias fazendo trabalhos de meio período para diminuir a diminuição de sua conta bancária. Eles não eram pobres, mas também não eram ricos. Eles sabiam que tinham que economizar o máximo possível, caso os dias chuvosos caíssem novamente sobre eles. Mas apesar de tudo, eles tiveram uma vida boa. Derek recebeu uma bolsa de estudos e obteve um diploma de bacharel em Química, logo seguido por um mestrado em Bioquímica. Carla estava indo bem também. Já tinha diploma de engenharia, estava pronto para estudar para seu mestrado e já tinha uma noiva. Apesar de estar realmente feliz por seu irmão mais novo, isso foi realmente um espinho doloroso para o lado de Derek. Ele sempre foi o mais socialmente inepto entre os dois, e nunca conseguiu entrar em um relacionamento estável, nem mesmo na faculdade. Derek não teve nenhum problema em conversar com garotas. O problema sempre estava em ele ser exigente e acabou em sua incapacidade de confiar. Ele teve muitas paixões, mas nunca se apaixonou. No início, ele culpou sua má sorte, sempre encontrando garotas superficiais ou idiotas. Depois de encontrar mais de uma boa garota, ele colocou a culpa em seu passado sombrio. Mas quando confrontado com o feliz relacionamento de Carla, ele só podia se culpar. Enquanto Carla havia sofrido quase as mesmas coisas, ele se saiu muito mais forte por que Derek. Derek estava com muito medo de se machucar novamente para deixar qualquer relacionamento crescer acima de um certo nível. E esse era um inimigo que ele não podia simplesmente derrotar. Derek aceitou o primeiro emprego decente e pago que conseguiu, trabalhando no turno da noite de uma grande empresa de produtos químicos no departamento de perguntas e respostas. Carla havia compartilhado com ele,
como presente de formatura, que estava disposto a propor casamento à noiva assim que conseguisse seu mestrado. Portanto, Derek precisava de dinheiro, porque ele tinha apenas 2 anos para economizar o suficiente para dar a seu irmãozinho um casamento decente. Derek não gostou do seu emprego atual, mas era uma maneira de começar sua carreira profissional e preencher seu currículo. Também foi bem pago, e ele decidiu usar o seguro da empresa para procurar aconselhamento psicológico. Ele sabia que tinha problemas e queria resolvê-los. Derek consultou vários médicos antes de encontrar alguém com quem pudesse trabalhar e, após vários meses, sentiu que finalmente estava começando a fazer algum progresso. Mas, infelizmente, essa felicidade não deveria durar. Supreme Magus. Prólogo 3. Era uma noite de sexta-feira e Derek estava se preparando para o trabalho. Ele ainda estava preso fazendo perguntas e respostas, porque o salário era bom demais e não importa quantas vezes Carlo dissesse que queria uma pequena cerimônia, Derek tinha certeza de que, o que quer que eles planejassem gastar, pelo menos dobraria no final. Foi um maldito casamento, portanto, as coisas deveriam explodir proporções em algum momento. É assim que eles funcionam. Derek estava ajustando a camisa quando o smartphone tocou nas notas de Nichonbaum Mountain, o toque predefinido para números desconhecidos. Derek Esposito. Quem é? Senhor Esposito, este é o Hospital Saint Joseph. A voz feminina parecia preocupada. Isso, juntamente com a palavra hospital, lhe causou um arrepio na espinha. Carla Esposito é seu irmão. Derek quase podia ouvi-la roer as unhas. Sim, o que aconteceu? Ele esteve envolvido em um acidente de carro e está em sérias condições. Você deve vir aqui o mais rápido possível. Os médicos precisam de você, já que você é seu procurador de assistência médica e o paciente inconsciente. Um acidente de carro. Derek gritou enquanto corria para fora da porta e procurava um táxi. Nós não temos nenhum carro de merda. O que diabos aconteceu? Sinto muito. Não tenho a liberdade de dizer. Os médicos vão explicar isso. Derek desligou. Ele não tinha tempo para tagarelar inútil, apenas para um maldito táxi. Cada segundo no trânsito era tortura e, quando ele finalmente chegou, era tarde demais. O cirurgião e um policial explicaram que Carla havia sido atropelado por um motorista bêbado. O culpado fugiu e a polícia ainda estava procurando por ele. Um espectador ligou imediatamente para o 911. Mas por causa do engarrafamento causado pelo acidente, levou horas para a ambulância chegar. Então, quando Carl chegou ao hospital, ele já estava em condições críticas. Ele apresentava múltiplas fraturas, ruptura do baço e sangramento interno, necessitando de cirurgia imediata. Derek foi chamado enquanto Carl estava entrando na sala de cirurgia. Eles fizeram o possível para salvá-lo, mas Carl havia perdido muito sangue. Então não havia nada que eles pudessem fazer. Eles ofereceram a Derek suas condolências, mas tudo o que ele podia ouvir era ruído branco. Deixe-me ver meu irmão. Ele implorou. O corpo estava coberto por um lençol, apenas a cabeça visível. Derek ainda podia ver vestígios de sangue no rosto de seu irmãozinho. Derek deixou seu número para o policial para se manter atualizado sobre as investigações e depois voltou para casa. O culpado foi rapidamente apreendido graças às câmeras de trânsito. Acabou sendo uma criança, com apenas 17 anos, que havia roubado o carro do velho e depois ficou bêbado e chapado com os amigos. Derek viveu os meses antes do julgamento em angústia. O condenado promotor decidiu processá-lo como menor de idade, e o juiz ainda mais condenado concedeu-lhe prisões domiciliares. O tempo todo, seu irmãozinho, Carl, estava morto por causa dele. Como eles puderam fazer uma coisa dessas? Derek gritava e discutia com quem quisesse ouvi-lo. Porque toda essa conversa sobre os direitos e o futuro daquele pequeno merda. E os direitos do meu irmão. E o futuro dele. Carl não tem nenhum por causa dele. Que tipo de justiça é essa? Derek visitou várias vezes o escritório da promotoria, expressando sua indignação e exigindo que pedissem a sentença máxima. Eles sempre foram gentis e atenciosos, e prometeram a ele que não esqueceriam Carl. Quando finalmente chegou o dia do julgamento, o mundo de Derek morreu mais uma vez. O promotor de justiça e o advogado de defesa chegaram a um acordo. Como disse Weinreich, esse era o nome do assassino. Ainda era menor de idade e também sua primeira ofensa. Ele havia aceitado ir à reabilitação e fazer 600 horas de serviço comunitário. Se quis concluir seu programa de reabilitação e não cometer crimes nos próximos 3 anos, ele seria um cidadão livre sem antecedentes criminais. Derek estava pasmo demais para ficar com raiva. Quando a sessão terminou, ele foi até o promotor e fez uma única pergunta com a voz abafada. Por quê? E então, com seu tom mais gentil e acolhedor,
Os assistentes da promotoria explicaram a Derek que Chris era apenas um garoto de uma boa família que havia cometido um erro estúpido. Ele tinha um futuro brilhante pela frente. Chris já havia sido admitido no Caltech e esse foi seu primeiro crime. Além disso, seus pais haviam contratado um grande advogado e o juiz provavelmente não estaria disposto a destruir a vida de Chris. Apesar de suas expectativas, Derek não fez uma cena. O fogo de Derek foi extinto. Ele não tinha mais lágrimas para derramar. Nos dias seguintes, Derek viveu passando pelos movimentos. Ele continuou seguindo sua rotina como se nada tivesse acontecido. Seu cérebro ainda recusando tudo o que aconteceu no último semestre. A única coisa que o fazia se sentir vivo era a dor de cabeça constante que começara logo após a morte de Carl. Segundo o médico, era um sintoma relacionado ao estresse. E com tudo o que havia acontecido, Derek acabara de engolir aspirinas e paracetamol como se fossem doces. Mas a dor nunca foi embora. Ao contrário, estava piorando. Derek finalmente encontrou forças para fazer um check-up sério e, mais uma vez, más notícias o aguardavam. De acordo com a varredura do corpo inteiro e a biópsia de acompanhamento, ele apresentava câncer de pulmão em estágio 2. Mas eu nunca fumei em toda a minha vida. Derek exclamou mais divertido do que assustado. De fato, é estranho. A doutora Monroe, sua oncologista, ficou bastante intrigada. Ela era uma mulher hispânica bonita, talvez 5 anos mais velha que Derek. Em outro momento, ele provavelmente a convidaria para sair. Você me disse que trabalha para uma empresa química, certo? Derek assentiu. Uma câncer tão agressiva é muito incomum para ser uma coincidência. Minha opinião pessoal é que o sistema de ventilação falhou. Você e Deus sabem quantas pessoas respiram veneno há algum tempo. Mas usamos máscaras o tempo todo em que trabalhamos com os produtos químicos e, falando por mim, sigo os protocolos de segurança à risca. Meus colegas sempre zombam de mim. Derek ainda estava incrédulo. Então, talvez as máscaras sejam pedaços baratos de lixo. Ou talvez o laboratório ou o depósito, se não os dois, tenham vazamentos. Esses desgraçados corporativos só buscam lucros. Não me surpreenderia nem um pouco se eles cortassem o orçamento de segurança para colocar mais dividendos nos bolsos. A doutora Monroe ficou ultrajada demais, mesmo em seu estado catatônico. Derek percebeu que havia mais. Doutor, o que você está escondendo de mim? Ele perguntou, olhando-a diretamente nos olhos pela primeira vez. Ela mordeu o lábio inferior por um tempo antes de responder. Entre você e eu, você não é o primeiro caso da sua empresa. Eu já relatei isso ao Departamento de Saúde e às autoridades federais. Se eu estivesse no seu lugar, conseguiria um bom advogado e processaria a alma. Você precisará de muito dinheiro para os tratamentos. Concordo com o advogado, mas recuso qualquer tratamento. Vou apenas tomar cuidados paliativos. A doutora Monroe pulou da cadeira. Você percebe que sem os tratamentos adequados você tem 6 meses, 1 ano na melhor das hipóteses para viver. Além disso, como eu já disse, seu câncer é realmente agressivo. Precisamos começar o mais rápido possível, se quisermos uma chance de cair fora. A situação era dramática, mas Derek achou todas essas palavras nós hilárias, para que ele não pudesse deixar de rir. Nós mal nos conhecemos, doutora. Então, não temos nada a fazer se não seguirmos caminhos separados. Derek disse para ela com um tom gelado. Para que eu tenho que viver? Não tenho família, nem entes queridos. As cinzas do meu irmãozinho são tudo o que resta para me fazer companhia. Eu poderia morrer amanhã e não daria a mínima. Eles se separaram em termos ruins, mas ela ainda lhe deu seus números, caso ele mudasse de ideia ou simplesmente precisasse conversar. Derek ligou para o antigo advogado de Tubarões e explicou tudo. Anos se passaram, mas eles ainda se mandavam cartões de Natal. Derek tinha ficado de olho nele, apenas por precaução. Agora ele tinha mais cabelos grisalhos do que antes, mas ainda era um tubarão de primeira classe. Derek parou de ir ao trabalho e começou a gastar seu dinheiro sem muito cuidado. Ele ia a todos os restaurantes chiques que sempre desejara experimentar, comprava os ternos que sempre sonhou e só comia suas comidas favoritas no café da manhã, almoço e jantar. Derek passava a maior parte de seus dias jogando jogos em seu PC novinho em folha e revisitando todos os pontos que tinham um significado para ele e Carl. Então, 24 dias após o diagnóstico, ele teve uma epifania. Supreme Magus, Prólogo 4. Era uma noite como todas as outras desde que ele deixou o emprego. Derek usava um de seus novos ternos e passeava pela cidade, para ver o que o mataria primeiro, o câncer ou uma cabeça louca aleatória. Quando chegava à exaustão ou simplesmente ao tédio,
Ele pegava um táxi e voltava para casa. Derek estava andando com passos rápidos, com muita medicação quando viu Chris Henrich. Ele estava segurando uma garrafa de bebida, escondida dentro de um saco de papel, do qual bebia em grandes goles. Chris estava conversando e rindo alto com uma adolescente que mostrava muita pele. Ela estava segurando um baseado, dando grandes tragadas, até que eles trocaram e entraram no carro. Era um muscle car pintado sob encomenda. Não era o mesmo Camaro que Chris usara para matar Carl. Era ainda maior e mais caro. Naquele momento, Derek queria vomitar sangue. Como ele poderia ter esquecido aquela pequena merda? Será que o câncer realmente tinha estragado tanto o cérebro por estar disposto a deixar escapar uma ponta tão frouxa? Os pneus gritaram e o carro deu partida repentinamente, quase atropelando uma mulher que estava atravessando a rua. A garota vestida minuciosamente desceu a janela, gritando insultos à mulher que ainda estava congelada de medo. Derek quase podia ouvir aqueles idiotas rindo. Cerrando os dentes, ele chamou um táxi e começou a planejar seu ato final. Primeiro, ele começou a perseguir Chris em todas as redes sociais, aprendendo todas as suas rotinas e hábitos. Então Derek começou a segui-lo e plantou um rastreador GPS embaixo do Camaro para saber sempre sua localização exata. Simplesmente folheando Chris Sherper, ele encontrou pelo menos 50 violações do acordo de condicional. Enquanto o seguia, Derek tirou muitas fotos de Chris abusando de álcool e drogas. Mas Derek não tinha a intenção de apresentar as evidências à polícia. O que ele poderia ganhar com isso? Chris apenas levava outro tapa no pulso e começava a ser mais cuidadoso. Derek não tinha o luxo do tempo, nem a vontade de fazer o que o chamado sistema de justiça deveria fazer. Menos de uma semana depois, ao checar a página do Chris no BookFace, Derek ficou sabendo de uma rave na qual participaria. Derek checou seu equipamento 2 vezes e pulou em seu carro novo, um Chevrolet Impala preto de 1967. O melhor carro para caçar monstros. A rave era secreta, portanto ocorreria em algum local abandonado. Derek seguiu Chris de perto, e assim que se afastaram das câmeras de trânsito, ele correu para o Camaro pelo lado, forçando Chris a parar. Assim que Chris desceu do carro, Derek o derrubou com uma arma de choque e rapidamente passou a verificar se o Camaro tinha mais passageiros. Parecia ser sua noite de sorte. Chris estava dirigindo sozinho. Derek procurou nele e esmagou todos os dispositivos eletrônicos que pôde encontrar: Bitfit, smartphone e até o chaveiro de Chris. Derek amarrou as mãos e os pés e a bola o amordaçou. Em seguida, ele destruiu seu próprio smartphone e o rastreador GPS, jogando tudo fora da estrada. Então ele mudou Chris para o porta-malas do Impala, indo em direção a uma festa apenas para os dois. Derek dirigiu até um armazém abandonado na antiga área industrial. Ele já havia se livrado da fechadura e corrente que mantinha as grandes portas metálicas fechadas, substituindo-as pelas suas. Dentro do armazém, havia apenas 2 cadeiras, ambas presas ao chão, um balde e vários tanques de água. Derek abriu o porta-malas, descobrindo que Chris havia recuperado os sentidos. Então ele o provocou novamente. Então ele levou Chris a uma cadeira e começou a amarrar firmemente os braços e as pernas. Então Derek espirrou nele com um balde de água, forçando a recuperar o foco. Olá, Chris. Meu nome é Derek Esposito, e você matou meu irmão. Precisamos conversar. Chris tentou se livrar das restrições e, enquanto elogiava seus esforços, Derek bateu violentamente na virilha com um cacetete. A dor o paralisou. Eu estava... sim. A última vez que nos vimos foi durante seu julgamento de farsa. Você se lembra de mim? A respiração ofegante de Chris se intensificou. Bom, vamos direto aos negócios. Derek tirou 2 cronômetros digitais do carro, ajustando o primeiro para 30 minutos e o segundo para 2 horas, 44 minutos e 16 segundos. Então, ele sacou uma arma e bateu 2 vezes no fígado de Chris. Seu grito foi abafado pela bola de vômito, mas os tiros ecoaram alto no armazém vazio. Derek ligou os 2 cronômetros simultaneamente e se aproximou, verificando o sangue. Era denso e preto, um indicador claro de um fígado esmagado. Agora, antes que a verdadeira dor aconteça, preciso que você dê uma boa olhada nos cronômetros. Eles são realmente importantes. Chris estava chorando e gritando. Então Derek teve que jogá-lo de novo e puxá-lo pelos cabelos para chamar sua atenção. O primeiro temporizador marca quanto tempo resta. Depois que tocar, mesmo que alguém milagrosamente entre por aquela porta e o salve, você estará morto de qualquer maneira. Você tem apenas muito tempo até que seu sistema seja inundado por toxinas não filtradas por o fígado,
a tal ponto que nenhum transplante pode salvá-lo. O segundo temporizador é uma surpresa. Chegaremos a tempo. Por enquanto, sua única tarefa é permanecer acordado e saborear todos os momentos de dor, como Cal fez. O tempo passou. X continuou gritando através da bola de vômito, e logo o cronômetro tocou. X começou a soluçar ainda mais forte, às vezes parando apenas porque oprimido pela dor constantemente crescente. Derek não falava mais com ele, apenas andava de um lado para o outro, ocasionalmente checando o segundo temporizador. Toda vez que X desmaiava, Derek espirrava e o obrigava a ficar acordado antes de encher o baúde. Quando o segundo cronômetro tocou, Derek finalmente falou novamente. Tenho más notícias e boas notícias. A má notícia é que eu menti antes. Pesquisei minuciosamente as lesões do fígado e, com esse fígado esmagado, você não tinha esperança de sobreviver só pra começar. Mesmo se eu tivesse atirado em você na frente dos melhores hospitais do ZEUA, a menos que eles tivessem um fígado compatível em mãos, você teria morrido. Eu queria lhe dar uma falsa esperança, como aconteceu com meu irmão enquanto esperava por ajuda. A boa notícia é que você sofreu tanto quanto Carl. Posso ser muitas coisas: implacável, vingativo, mentiroso, assassino, mas também sou justo. Portanto, seu sofrimento acaba agora. Derek apontou a arma para a cabeça de Chris e atirou 2 vezes nele. Então ele apontou para sua própria cabeça. Irmãozinho, eu vou. Espere por mim. E apertou o gatilho uma última vez. Enquanto o corpo de Derek ainda estava caindo, sua consciência se deleitava com a luz e ele se sentiu atraído pelo céu. Depois de meses de luto, uma vida inteira de miséria e dor, Derek sentiu que todos os seus traumas e ódios estavam desaparecendo. Derek nunca havia experimentado tanta felicidade. Nesta nova forma, ele não sentiu emoções negativas, estava em paz com o passado, sem medo do futuro. Derek estava desfrutando de um presente que ele achava que poderia levar a infinitas possibilidades, e não havia certo ou errado, sucesso ou fracasso. Ele seria simplesmente, sem amarras. Esse sentimento intoxicante durou até que ele de repente acordou, vivo e respirando. Todas as suas emoções negativas retornaram, mergulhando-o de volta ao desespero. Derek amaldiçoou interiormente enquanto tentava focar os olhos. Talvez tenha sido por causa do tiro na cabeça, mas sua visão estava embaçada. Tanta coisa para o plano perfeito. Algum idiota deve ter me resgatado e de alguma forma eu sobrevivi à jornada para o hospital. Ainda estou vivo. Ainda tenho câncer. Ainda estou sozinho. Mas quando seus olhos finalmente clarearam, eles discordaram fortemente de seu raciocínio. Derek estava em algum tipo de enorme corredor de metal cercado por cadáveres. Cadáveres alienígenas, para ser preciso. Todos estavam usando algum tipo de armadura corporal, que lembrava algum tipo de traje espacial de ficção científica. Onde diabos eu estou? O que diabos isso significa? Ele gritou enquanto tentava se levantar, apenas para cair no chão. Ele caiu de mãos primeiro e só então percebeu que também usava um traje espacial e que suas mãos, todas as 4, tinham 3 dedos cada. O quê? Ponto de exclamação. Foda-se. Supreme Magus. Prólogos 5. Depois de muitos gritos e surtos, Derek finalmente recuperou a compostura e começou a analisar sua situação atual. A primeira coisa que chamou sua atenção foi um enorme buraco no traje espacial ao nível do peito. Os contornos do buraco tinham marcas de queimadura por todo o corpo e havia muita geleia roxa em seu traje e nos cadáveres. Isso significava que a geleia roxa era sangue alienígena coagulado. Derek virou a cabeça para ver o local em que havia acordado, notando muito sangue e até algo que achou seguro assumir que era algum tipo de víscera salpicada. Isso não faz sentido. Ele pensou. Todas as evidências apontam para o fato de que este corpo estava morto como Júlio César até que de alguma forma eu habitasse. E por qualquer motivo, também está completamente curado. Oh, cara, isso significa que todas as religiões estão mortas de maneira errada. Felizmente, nunca acreditei em qualquer mumbo-jumbo. Caso contrário, eu ficaria muito decepcionado agora. Derek então examinou seu novo corpo. Tinha 4 braços, apenas 2 pernas, mas todos os membros eram longos e magros. As pernas eram articuladas ao contrário, como a de um gato. As mãos e os pés tinham apenas 3 dedos cada. Derek estava realmente curioso sobre suas características faciais, mas não havia superfície e refletor à vista. Então, ele tentou sentir o rosto com os dedos, mas o traje veio com um capacete, o que não impediu seus sentidos. A única coisa que ele conseguiu estabelecer foi a forma do capacete e, com base nele, a nova cabeça de Derek deveria ser algo semelhante à barbatana dorsal de um tubarão. Então ele tentou falar. Teste, teste. Derek Exposito. 1, 2, 3. De alguma forma, ele conseguia,
mas ainda era inglês. Isso significava que ele não herdou nem a memória muscular nem o intelecto do dono anterior do corpo. Derek tentou se levantar, mas o centro de gravidade era muito diferente do seu corpo antigo. Então ele teve que desistir e continuar rastejando como um bebê. Então, ele começou a examinar os cadáveres para fazer cara ou coroa do que estava acontecendo a seu redor. A julgar pelos processos, havia duas facções em guerra. Um deles usava um traje espacial vermelho e o outro, que Derek vestia, era cinza. Ele não tinha ideia de qual lado estava vencendo, mas isso não faria nenhuma diferença para ele. A menos que o traje estivesse equipado com um tradutor universal, ele não podia se comunicar. Inimigos o matariam à vista. Aliados provavelmente o abandonariam como lixo. Quem iria querer um idiota divagante, incapaz de andar durante uma situação de vida ou morte? Eu não estou aqui há um dia e já estou morto. Recusando-se a desistir, Derek conseguiu se levantar encostado nas paredes e começou a explorar. O corredor tinha muitas portas, mas suas escolhas eram dolorosamente limitadas, pois ele só podia passar pelas abertas. Derek não tinha ideia de como abrir as portas nem como operar os painéis de controle que encontrou ao longo do caminho. Ele tentou apertar botões aleatoriamente, mas nada aconteceu. E ele estava começando a ficar com fome. Vou morrer assim, morrendo de fome em uma maldita nave espacial. Planeta alienígena, o que diabos é isso? Eu não sei o que essa pilha inútil de carne come. Mesmo se eu tropeçar em uma montanha de comida, eu não tenho como saber o que é. E mesmo se eu soubesse, não sei como diabos remover esse capacete. Depois de caminhar por várias horas, a fome e a frustração levaram à histeria. Derek gritou e chutou o que quer que estivesse ao seu alcance, até que a exaustão o fez adormecer. Quando ele acordou, sua mente estava clara novamente. Isso é um pesadelo. Estou sem opções, a ponto de, mesmo que eu quisesse me matar, não saberia como. Ele bateu a nuca contra a parede para manter a frustração afastada. Eu nunca pensei sobre isso, mas renascer em um ambiente de ficção científica é realmente o pior cenário. Corpo alienígena, costumes alienígenas, completa falta do senso comum da nova espécie. E para piorar as coisas, tudo aqui é de alta tecnologia. Que eu nem posso operar uma porta. Droga, todo o maldito botão poderia ser etiquetado e ainda seria inútil para mim, já que eu não conheço o idioma deles. Sua fome estava aumentando e ele estava se sentindo mais fraco a cada hora. Não tendo tempo a perder, ele começou a vagar novamente, desta vez batendo e gritando a cada porta que encontrava, tentando chamar a atenção. Derek estava prestes a desmaiar novamente devido à fome e exaustão quando finalmente uma porta se abriu. O choque foi grande o suficiente para ele perder o controle e cair no chão. Do outro lado, havia aliens de traje cinza em uma formação de cunha. Todos estavam segurando algum tipo de bastão comprido de metal, pois era um rifle. Derek nem tentou se levantar, ele apenas acenou com a mão direita, esperando que fosse um sinal de paz. Capitão, esse é Shark. O sinal de vida dele voltando a ficar online não foi uma falha no sistema. Ele ainda está vivo. A partir de agora significa palavras que Derek não entende. A formação se abriu e um alienígena mais alto e volumoso se aproximou. Os soldados nunca abaixaram as armas nem perderam o foco, esperando a ordem de ataque. O que você está fazendo no chão, soldado? E como, em nome de Track, você sobreviveu àquela emboscada? O capitão perguntou com uma voz rouca. Cara, eu não tenho ideia do que você acabou de dizer. O que ele está divagando? Me diga. Alguma leitura sobre o ferimento? Um alienígena vestido de roxo caminhou para frente enquanto examinava o corpo de Derek. Nenhum, senhor. Não há nenhum dialeto no Império. E o scanner confirma que o buraco em sua armadura é definitivamente de um jateador coreano. Não tenho ideia de como ele sobreviveu incólume. É um milagre. É uma obrigação. O tom do capitão era sombrio. Ele pegou um cajado das mãos de um soldado e, apertando um botão, ele se tornou uma lâmina, cuja lâmina era feita de pura energia. Bem, parece que eu vou morrer de um sabre de luz. É legal, um golpe e eu vou me transformar em caspa. Sorte minha. Outra morte indolor chegando. Quando o capitão mergulhou a glaiva no peito, não emitiu nenhum som ardente. O perfurou de um lado para outro, sangrando até a morte. A lâmina não era uma arma baseada em laser, mas uma construção de luz dura, tornando-a diferente de uma lâmina comum. Escutem, soldados. Shark era um bom soldado e vamos lembrar e lamentá-lo como tal. Quando e se sairmos vivos disso. Mas essa coisa, seja o que for,
É um risco que não podemos deixar correr. Não com o príncipe Recarte sob nossos cuidados e com aquelas escória rebelde de Corelan que ainda estão em geral. Melhor algum dano colateral do que um espião entre nossas fileiras. Agora feche a porta e verifique o perímetro novamente. Desta vez, a morte estava longe de ser indolor para Derek. Ele sentiu como se seu peito estivesse pegando fogo. Mas o que realmente doeu não era a ferida, mas os pulmões. Derek estava lutando para respirar. Cada respiração era mais superficial e mais difícil que a anterior. O sangue começou a borbulhar de sua boca e ele sentiu como se afogando lentamente. Sua garganta continuava em contato tentando aspirar ar, mas sem sucesso. Derek levou menos de um minuto para morrer, mas para ele parecia durar para sempre. Mais uma vez, ele se viu tomado por uma luz ofuscante e se aproximou dela. Assim como na última vez, ele sentiu todas as suas preocupações e raiva desaparecerem. Mas em vez de apreciar a sensação, ele estava simplesmente irritado. Derek nunca acreditou em nenhum deus. Por isso nunca acreditou no céu ou no inferno. A humanidade sempre foi uma corrida terrível, pensou. É impossível definir alguém como realmente ruim. Na maioria das vezes, os bandidos são simplesmente pessoas que nunca tiveram a chance de ser nada além de criminosos. Depois, há pessoas, como eu, que a vida empurrou e empurrou até que quebraram. Sem mencionar psicopatas e sociopatas. Como alguém que nasceu mal pode ser enviado para o inferno simplesmente porque sua cabeça está com defeito. Por isso, sempre acreditei que havia uma vida após a morte para todos ou nenhuma vida após a morte. Supõe-se que a morte seja o nível final de espírito. Bom ou ruim, rico ou ruim, o destino deve ser o mesmo. Em vez disso, recebi uma desculpa barata de reencarnação, me ferrando. Que propósito renascer poderia ter se eu guardar todas as minhas memórias? Qualquer que seja o corpo ou planeta em que eu acabe, eu ainda carrego minha bagagem. Portanto, uma vez fora da luz toda a minha dor, raiva e desprezo pela humanidade me impediria de aprender qualquer lição que eu deva aprender. Dentro desse espaço sobrenatural, ele teve a clareza de ver que seu psicólogo estava apenas meio certo. Ele só podia mudar se quisesse, mas por causa de todas as suas experiências passadas, não tinha vontade. Foi um exemplo perfeito de um paradoxo CAT 22. De repente, ele foi puxado para baixo e longe da luz. Sua visão era um borrão, mas ele ainda podia ouvir muita comoção ao seu redor. Mãos gigantes o seguravam quieto enquanto ele vomitava. Deus sabe o que, e a julgar pela brisa em suas nádegas, ele estava nu. Eu não sei o que diabos está acontecendo, ele pensou, mas aposto que estou fudido novamente. Quando Derek finalmente conseguiu ver novamente, ele descobriu que as mãos não eram gigantescas. O problema era que ele era muito pequeno. Um bebê, para ser preciso. Ele está vivo. Consegui salvar a vida do seu filho. Uma inspeção adicional revelou que essas mãos pertenciam a alguma bruxa velha e tagarela. No momento, Derek estava dentro de uma cabana de madeira, cercada por pessoas vestidas com trapos que só podiam ser chamados de roupas se fizessem parte de uma feira de renascimento com o tema de 1010. Cara, eu odeio estar sempre certo.